manter a tradição Lean, né? Bem, começando aqui o nosso webinar. Primeiramente, boa tarde a todos, né? Sejam todos bem-vindos a esse webinar de Lean no setor da construção metálica, uma promoção do Lean Institute Brasil e com a participação, né, a parceria da ABSEM, Associação Brasileira da Construção Metálica. Rapidamente me apresentar, eu sou Eduardo Lavocá, especialista Lean do Lean Institute Brasil. Hoje eu vou ser o moderador dessa conversa. A gente vai falar um pouquinho de teoria, um pouquinho de experiências, casos, né, perspectivas para o setor da construção metálica. E para a gente conversar um pouco sobre isso, hoje eu tenho junto a mim os debatedores, né, o Flávio Pick, o presidente do Lean Institute Brasil. Tudo bem, Flávio? Tudo bom? Boa tarde a todos. Boa tarde. E também da ABSEM, diretor executivo, Ulisses Barbosa Nunes. Tudo bem, Ulisses? Tudo bem. Boa tarde a todos aí. Beleza. Bem, desde já agradeço aí a participação de vocês dois e também de todos os quase 50 agora participantes. Aos poucos eu vou falando quantos temos para a gente ter uma ideia de quantidade. E então, obrigado por vocês estarem assistindo. Espero que vocês aproveitem. Antes da gente começar, né, com conteúdo, algumas questões práticas, né? A gente vai ter a possibilidade de interação de vocês participantes com a gente, né? Através do Q&A. Então, por ali vocês podem mandar suas perguntas, vocês podem votar em perguntas que vocês gostem mais e aos poucos eu vou trazendo algumas a partir do momento que eu vou abrir realmente para essas perguntas de vocês, né? Nesse primeiro momento, então, eu vou começar fazendo essas perguntas, depois eu abro para essas perguntas de vocês, e a ideia é que a gente encerre esse nosso webinar pontualmente também às 18 horas, em respeito ao horário de todos, para que a gente consiga manter a pontualidade. Bem, para introduzir rapidamente esse webinar, né, nós três somos engenheiros e boa parte dos que estão nos assistindo são da cadeia da construção, sabem muito bem o papel reconhecido que tem a construção metálica como um fator de avanço aí, realmente para o setor da construção, né? A gente com maior racionalização, maior velocidade na montagem, e melhor também sustentabilidade, entre outras coisas. Agora, também sabemos que quando a gente traz uma solução sem estar trazendo junto uma gestão que seja compatível, né, com essa solução, a gente pode estar perdendo a possibilidade de estar agregando todos os benefícios dessa solução, né? Então, o Lean apresenta-se aí como o benchmark atualmente de questão de gestão, né, de empresas, seja operacional, seja estratégica, e a gente vai falar um pouquinho como que o Lean, né, a gestão Lean, ela pode estar ajudando as empresas de toda a cadeia da construção metálica a entregarem resultados melhores para os clientes finais. Começando, né, a nossa conversa, começar por você, Flávio. É interessante notar que muitos dos nossos ouvintes podem não conhecer ainda o que é Lean direito, né? Então, a gente preparou um pouquinho o que seria isso. Se você puder brifar rapidamente o que é, quais são os conceitos, acho que é um bom começo de conversa. Seja bem-vindo, obrigado pela sua participação. Legal, obrigado. Bom, mais uma vez, boa tarde a todos. Vamos então começar relembrando, né, para aqueles que já conhecem ou informando para aqueles que vão ter um primeiro contato com o Lean, né? Vamos então falar um pouquinho o que é o Lean, né? Da onde que ele veio. Eu vou compartilhar aqui a tela com alguns slides para a gente poder fazer essa nossa conversa, né? Bom, da onde que vem o Lean, né? Quais que são as origens do Lean, né? Só para confirmar, tá, Eduardo, estamos com o slide aí, origens? Sim, tudo certo. Perfeito. Então vamos lá. Bom, acho que muitos já ouviram falar que o Lean tem as suas raízes em práticas de gestão que vieram da Toyota, né? Então a coisa nasceu há muitos anos já, né? Desde a década de 50, né? No pós-guerra,
a Toyota, então, entrou no ramo automobilístico, era uma empresa familiar que atuava em outro ramo, né, no ramo de produção de teares, né, e teve que aprender tudo, né, teve que começar do zero e, por necessidade, precisou desenvolver práticas muito racionais, né, gerando aprendizado. Não tinha uma tradição automobilística na região e nem no país, né, e precisou envolver muitos funcionários, precisou fazer coisas muito flexíveis, com pouco capital, né? Isso devido à necessidade que ela nasceu, e ela teve a felicidade, né, de conseguir desenvolver um sistema de gestão que preservou tudo isso. Mesmo a empresa sendo uma das maiores do mundo hoje em dia, né, ela preserva essa simplicidade e essa forma bastante flexível e sem desperdício de trabalhar, né? Isso ela desenvolveu, lógico, com tentativa e erro, como qualquer empresa, né? Ao longo de algumas décadas, né? E isso tudo foi descoberto no final da década de 90, né? Numa pesquisa bastante ampla que foi feita, liderada pelo MIT, né? Reunindo pesquisadores e empresas do ramo automobilístico do mundo inteiro, né? De todos os continentes, todas as montadoras que você imaginar, americanas, francesas, japonesas, alemãs, se uniram, financiaram essa pesquisa, né? E essa pesquisa foi um grande benchmark, tentando identificar quem era mais produtivo e os porquês e tudo mais. E essa pesquisa revelou para o mundo, então, que a Toyota tinha desenvolvido, nessas décadas, né, um processo extremamente competitivo, extremamente eficiente. Tá? Isso foi relatado nesse livro chamado aí A Máquina que Mudou o Mundo, né? Isso gerou um grande impacto no mundo inteiro e o setor automobilístico imediatamente passou a abraçar esses princípios, né? Mais adiante, os mesmos autores dessa pesquisa, né, os líderes, desenvolveram um livro chamado A Mentalidade Enxuta, aí que veio o termo Lean, né? Na pesquisa, e aquilo era identificado como práticas da Toyota, e por serem muito enxutas, né, Lean em inglês quer dizer enxuto, foi dado esse nome, né? Os líderes dessa pesquisa e desses livros, que são os gurus, né, que iniciaram todo esse conceito que hoje a gente conhece como Lean, né, que veio da generalização das práticas da Toyota, esses gurus fundaram os primeiros institutos Lean, né, nos Estados Unidos. O nosso no Brasil foi o segundo, e nós fazemos parte hoje de uma rede de 30 países, 30 institutos difundindo esse conceito, né? E a partir daí, isso foi para o mundo, tá? Então, rapidamente, outras empresas, outros setores perceberam que era uma forma de gestão de empresas muito competitiva e que valia a pena cada empresa estudar e ver dentro do seu contexto, né? Ninguém está interessado em copiar o que a Toyota fez, mas sim aprender esses conceitos, e, na verdade, hoje eles já se generalizaram com o que a gente chama do Lean, né? Então, isso hoje, nos mais diversos setores, é reconhecido como um modelo de excelência operacional, né? Todo mundo sabe que se aplica na empresa toda, né? Uma coisa que começou na produção, mas rapidamente se identificou a aplicação dela em qualquer outro setor, em desenvolvimento de produto, em logística, em gestão de pessoas, em estratégia, né? E nos mais diversos setores, né? A gente tem alguns exemplos, né? Da automobilística foi para autopeças, foi para eletrodomésticos, para bens e capital, tem aí uma máquina de papel, alimentos, farmacêutica, mineração, bancos, serviços, agro e construção também, né? Então, no setor dos associados aqui da Bicei, né, e no setor de estrutura metálica, a gente tem um lado fabril, né, e onde os princípios se aplicam totalmente nas mais variadas indústrias, e tem um lado também da montagem, né, um lado da construção, onde também o Lean já vem sendo aplicado com grande sucesso, né? E por que ele difundiu tão rapidamente para tantos setores, né? Obviamente porque ele dá resultado, senão não haveria esse interesse tão grande despertado pelas empresas, né? E são resultados significativos, né? Então, existem milhares de cases no mundo inteiro, em todos os setores, né? Nós, no Lean Institute, trabalhamos já com 75% das maiores empresas do Brasil, empresas pequenas, médias, enfim, existem vários casos divulgados, né? Reduções de prazos de lead time de 30% a 80%, reduções de estoque da mesma ordem de grandeza, muito melhores cumprimentos de prazos, enfim, são resultados que despertam todo esse interesse, tá? O que é a essência do Lean? Para terminar esse primeiro bloco, né, dando uma introdução do que é o Lean, né? O primeiro princípio do Lean é maximizar valor para o cliente. Esse é o grande objetivo, tá,
do Lean e é o ponto de partida. Primeira coisa, a empresa identificar como que ela vai agregar mais valor para o cliente. Tá? O segundo ponto que eu destacaria, que às vezes até tem maior visibilidade, né? Todo mundo que fala do Lean, a primeira coisa que lembra é eliminação de desperdícios. Né? Todo tipo de desperdício, movimentação, estoques, retrabalho, existem aí várias classificações de quais são esses desperdícios. E um outro elemento fundamental que nem sempre é lembrado. Né? Isso só é conseguido com uma participação muito grande das pessoas. Tá? Então, o Lean não é simplesmente um conjunto de técnicas que você friamente copia de um livro, coloca um cartão lá, um quadro, e a coisa começa a funcionar. Ele depende muito do envolvimento das pessoas, do aprendizado das pessoas, de pensarem diferente, né? Focados no valor do cliente e usando as ferramentas Lean, que são muito poderosas, sem dúvida, né? Para enxergar e eliminar desperdícios. Tá? Então, esse seria uma primeira introdução, né, do que é o Lean em geral, e na continuação do papo nós vamos continuar analisando aí como que ele pode ser aplicado mais especificamente no setor. Né? Obrigado, Flávio. Ainda nessa vibe ainda de contextualização, entendendo um pouco o que é o Lean, eu vou convidar agora o Ulisses. Ulisses, a gente conversou um pouco mais cedo sobre as experiências que você teve durante a sua carreira, até em outras indústrias, né, e também com resultados expressivos na implementação de Lean, e chegando a, coisas que você imaginava possivelmente que não eram possíveis com métodos tradicionais, né? Então, aplicando isso aí, você chegou a outros patamares. Se você pudesse compartilhar um pouco dessa experiência que você teve durante a sua carreira, seja bem-vindo também agora, Direito. Tá bom. Realmente, eu tive uma experiência muito gratificante em liderar um grupo, uma implantação do Lean em um dos negócios de uma das empresas que eu trabalhei. Eu trabalhei numa empresa que tinha 4 negócios bem diferentes. Uma fábrica de rodas, no ramo de autopeças, uma fábrica de botijão de gás, um centro de serviço de aço e uma fábrica de galvanização e defensas, guarda-reios. Né? São negócios completamente diferentes. A fábrica de rodas já usava e tinha um apoio da Toyota, aplicando o TPS, o Toyota Production System. Né? As outras unidades, como não forneciam para a Toyota, não tinham como ter o apoio da Toyota. Então, a decisão da alta direção foi: vamos utilizar o Lean Institute nas outras unidades de negócio e ter os mesmos resultados que a fábrica de rodas estava tendo. Né? Então, aplicamos na fábrica de botijões, no centro de serviço de aço e na galvanização e defesas metálicas. Eu vou me ater mais à galvanização e defesas metálicas, que era o meu negócio. Né? Eu fui o líder da implantação do Lean nesse negócio. E no início, até, eu vou ser bem sincero, eu achava que eu era a planta de galvanização mais produtiva do Brasil, eu tinha o melhor EBITDA do Brasil, eu era a melhor empresa de galvanização do setor. Né? Então, isso, alguns da equipe também pensavam assim. Depois que nós aplicamos o Lean, nós descobrimos o seguinte: nós aumentamos em 25% a nossa produtividade e batemos recorde atrás de recorde de EBITDAs, em função da aplicação da filosofia Lean. Realmente, aquilo que o Flávio falou, o comprometimento das pessoas, o treinamento intensivo dessas pessoas, isso acho que foi uma das coisas mais importantes. As pessoas realmente compraram a ideia do Lean. Outra coisa, o apoio incondicional da liderança, dos acionistas. Né? Isso é importante. Se você não tiver o apoio do acionista, do presidente da empresa, fica difícil, porque você tem que mudar, quebrar paradigmas, quebrar conceitos antigos, e isso exige um apoio forte realmente. Né? Nós aprendemos a importância da produção puxada, e quando nós começamos a utilizar a produção puxada, nós percebemos que o cliente começou a ficar mais fiel à nossa empresa. Nós entregávamos aquilo que o cliente queria. A gente não começava a empurrar e saindo coisas com qualidade errada, qualidade com problemas e tudo mais. Nós começamos a trabalhar também o treinamento de autocontrole dos operadores. Cada operador cuidava da qualidade do seu produto, do que ele fazia, e entregava para a sessão seguinte o material em ordem. Então, é uma coisa que uma coisa leva a outra, né? Eu ia puxando, mas tudo com qualidade, e as coisas saíam bem. O cliente adorou.
né? Com o mesmo número de colaboradores que a gente tinha, a gente trabalhava em 3 turnos de 8 horas. Nós passamos a trabalhar em 2 turnos de 10 horas só. A gente reforçou os turnos, né? Criamos um turno, isso eu me lembro, um turno intermediário de manutenção preventiva. Quer dizer, a gente não tinha mais problemas de manutenção esporádica por problemas, a gente sempre se antevia aos problemas, né? E também tínhamos um espaço de hora extra, se fosse necessário, se a gente tivesse atrasado ou não com a produção, né? Então, treinamento intensivo, instruções de trabalhos claros, informações de quadros são importantes, coisas visuais foram muito importantes no processo, né? E o importante, todos compraram a ideia da filosofia Lean. E quem não se adaptou, realmente a gente teve que trocar. Essa é uma condição sine qua non. Tem que entrar no jogo. Essa foi a minha experiência. Legal. Puxa, resultados realmente impressionantes, né? Pegando aí o que era uma empresa muito grande, uma empresa já consolidada no mercado. O Pique, tendo aí esse exemplo aí e várias outras experiências que você teve durante os muitos anos de carreira aí, né, aplicando o Lean, como que você vê, né, que realmente dentro das indústrias do setor da construção metálica a gente consegue produzir de uma forma mais eficiente, por exemplo, reduzindo estoques, colocando produção puxada, de outras formas, e como que a gente pode fazer isso acontecer e trazer os resultados surpreendentes que o Ulisses falou? Legal. Bom, esse exemplo empolgante aí, né, que o Ulisses trouxe, você vê que as pessoas que têm contato com o Lean acabam contagiadas, no bom sentido, né? Hoje em dia não é nem bom usar essa palavra, né, em pleno Covid, mas esse contágio foi bem-vindo, né? O contágio do Lean, todas as pessoas que participam de alguma experiência, né, sentem na pele o resultado, né, a empolgação que isso traz. E o relato do Ulisses ilustra muito bem isso, né? E vocês vejam que ele citou vários elementos fundamentais de aplicação do Lean em qualquer processo produtivo, né? Então, tudo isso que ele falou do sistema puxado e tudo mais, né? Vou compartilhar aqui mais uma vez a nossa tela para falar um pouco desses princípios básicos do Lean, né, que podem ser aplicados em qualquer processo fabril, né? E, na verdade, ele pode ser aplicado não só em processo fabril, mas esses princípios podem ser generalizados para processos administrativos, para obra, para tudo mais, né? E essa é uma das leituras do Lean, tá? Desde aqueles primeiros estudos, né, que descobriram que a Toyota vinha fazendo, foram formulados uma forma de traduzir o Lean nesses 5 princípios. Existem outras hoje em dia, até mais amplas, mas essa aqui ela nos traz alguns elementos muito interessantes, né? Vamos falar de alguns deles, né? Então, por exemplo, valor. Então, como eu tinha falado, tudo começa a entender o que é valor para o cliente, né? E como que a gente pode entregar de uma maneira diferenciada esse valor, né? É redução de prazos, é uma melhor qualidade, isso vai direcionar tudo que a gente faz. E vai direcionar os nossos olhos para enxergar o que é desperdício, né? Vocês lembram aquele lado do Lean de eliminar desperdício? Tudo que a gente faça ou despenda energia que não agregue valor para o cliente não esteja disposto a pagar, tudo isso é o desperdício, né? Então, essa visão de valor tem que ser ensinada e treinada. Todos os funcionários têm que ter essa visão. Quer dizer, dentro da atividade dele, o que eu estou fazendo está agregando valor para o cliente? Se não, como que eu posso melhorar? Então, esse é o ponto de partida, tá? O segundo princípio é o do fluxo de valor, tá? Eu já tenho aí umas boas décadas, né, de atuação profissional, com os cabelinhos um pouco brancos, não vou nem falar quantos anos no total, mas no começo eu atuei bastante na área de gestão da qualidade, né? E os conceitos aí, né, lá atrás de gestão da qualidade, sempre foram muito fortes e continuam até hoje, o Lean incorpora, né, de mobilizar as pessoas para darem sugestões e os funcionários darem ideias. Só que se isso ficar simplesmente localizado numa área específica, num departamento, numa estação de trabalho, vai trazer melhorias, mas ele acaba muitas vezes não impactando no fluxo como um todo, né? Depois que eu comecei a aprender o Lean, eu descobri que muitas coisas que a gente fazia, às vezes melhoravam um processo especificamente, a gente batia palma, calculava um ganho teórico, mas, na verdade, aquele ganho podia ficar parado numa próxima etapa do processo que podia não estar fluindo
com aquela mesma velocidade, por exemplo, e não chegava até o cliente e nem no bottom line da empresa, né? Então, esse segundo princípio do fluxo de valor é muito importante, né? O desenho que está aí ilustrando é um mapa de fluxo de valor, é uma ferramenta que a gente usa muito forte, né? Então, você imagina você enxergar os processos todos e como que as peças estão fluindo, né? As pessoas não param, as máquinas estão trabalhando. Agora, o enfoque do Lean é o produto está fluindo em direção ao cliente, ou ele parou, ele ficou em estoque, ele foi retrabalhado, ele foi movimentado desnecessariamente. Então, ao enxergar o fluxo e fazer uma mudança sistêmica, desenhar um novo fluxo, a gente já começa a ter aqueles ganhos muito grandes que eu citei no início e que o Ulisses também contou no caso dele, né? O terceiro, circulando aí no sentido horário, né, é do fluxo contínuo. Poucas metodologias de melhoria focam na importância do fluxo contínuo. Tá? A gente não tem esperas, a gente não tem interrupções. E o desenho que está aí à direita é de uma célula de produção, né? Ao invés da gente ter um setor da fábrica que só corta, outro que só solda, outro que só dobra, né? Quanto mais a gente conseguir para algumas famílias de produto, por tamanho de peça, por tipo, enfim, a gente conseguir ter células onde essas atividades ocorram em sequência, né? Eu corto, soldo, monto, pinto, enfim, né? Quanto mais a gente tiver fluxos dedicados por família e operários multifuncionais trabalhando, a gente vai ter um ganho de produtividade tremendo, né? Então, né, tem esse princípio do fluxo contínuo. O quarto, que está ali à esquerda, virando, né, na nossa reloginho aí, é puxar, né? O desenho que está ali seria de um Kanban, né, onde você produz conforme você necessita. É lógico que num projeto de estrutura metálica, muitas vezes ele é engineered to order, né? Então, você está fazendo peças específicas para aquela montagem e você não é um produto de prateleira que você faz e que se vender você repõe. Mas você pode usar esse princípio internamente, né? Então, puxar submontagens, puxar peças padronizadas, então ele tem também uma aplicabilidade muito grande. A montagem, puxar a fabricação, enfim, é lógico que tudo isso casando os times e as velocidades diferentes, né? E o quinto princípio, aí subindo já no reloginho ali, a perfeição, né? Então tem aí um PDCA, um princípio bastante conhecido por todos, né, na qualidade, e que o Lean incorporou e pratica com uma praticidade impressionante, né? Eu, como vim de qualidade, todo mundo já falava de PDCA há décadas, mas eu fui aprendendo o Lean uma forma muito forte de se colocar em prática, né? Isso depois a gente pode voltar a falar. E isso tudo é sustentado por um sistema de gestão que traz também várias mudanças, né? O Ulisses falou aí de elementos fundamentais, né? Do papel da liderança está puxando, né? Então, a gente tem aí alguns elementos, né? A gente, em cada célula de trabalho, as pessoas têm que ter muito claro quais são os indicadores que eles precisam atingir. E esses indicadores, essas metas, têm que vir de um desdobramento desde a estratégia da empresa, né? Essas pessoas precisam trabalhar através de um trabalho padronizado, a gente racionalizar os movimentos e como elas vão fazer. A gente precisa ter um gerenciamento diário, mecanismo de gestão visual, de dia a dia a gente expor o que está sendo feito, estamos atrasados, estamos adiantados, estamos com qualidade, se não estamos. Sempre que tiver um problema, ter uma solução rápida desses problemas, né, já ali à direita, né, com a participação dos funcionários em reuniões diárias de poucos minutos e com a participação de todos, métodos simples de resolver problema, fazer 5 porquê, problemas mais complexos com as metodologias adequadas, né, e uma estabilidade básica da gente ter o material certo na hora certa, o equipamento com a manutenção, o exemplo que o Ulisses citou, né, de um turno entre turnos para dedicar para uma manutenção preventiva, evitando quebras durante o turno, né? E isso é um elemento da estabilidade básica e tantos outros, as pessoas treinadas na quantidade certa e tudo. E a liderança e cultura, que também foi um elemento que o Ulisses destacou, né? Então, todos esses elementos, eles são básicos no Lean, se aplicam em qualquer ambiente, seja um ambiente produtivo, um ambiente de escritório, ele pode ter as suas interpretações e aplicações também. Maravilha. Até é bom mencionar, né, que sendo um dos diferenciais mesmo da aplicação, né, das estruturas metálicas, das soluções metálicas na construção, a gente poder ter, né, uma fabricação em paralelo com outras atividades da obra acontecendo, a gente tem que ter uma fabricação também muito eficiente, né, e com certeza a aplicação do Lean nas fábricas vai gerar maior competitividade com outros sistemas construtivos. Agora,
até falando aqui, já temos 95 pessoas, as perguntas começando a surgir, continuem falando aí, mas agora pensando, né, no segundo desses princípios que você falou, que era o fluxo de valor, não adianta nada também a gente ter só uma fábrica otimizada e, por exemplo, não está fazendo uma conexão muito bem feita com uma obra, né? Em experiência própria de linha de transmissão, a fábrica estava mandando para a obra as torres, mas não na ordem que eles estavam construindo, a gente não estava conseguindo fazer a obra fluir do jeito certo. Depois, aos poucos, a gente foi começando a fazer uma conexão entre obra e fábrica. Ulisses, como é que você vê aí, você falou de sistema puxado, já integrando fábrica à obra, como é que a gente pode botar isso em prática, utilizando, então, esse princípio aí do sistema puxado? Eu já trabalhei em uma fábrica de torres também, a antiga SAD, Sul-Americana de Engenharia, né? E era comum mandar a parte de cima primeiro e depois mandar a base. Então, chegava todo aquele material, ficava parado, o canteiro parado, as pessoas paradas na obra, esperando a parte de baixo, chegando ao cúmulo de ter que mandar de avião as bases para poder montar uma torre. Isso aconteceu lá atrás. Só na França que acontece isso, Ulisses. Aqui não acontece, não. Gastaram uma fortuna para ter que mandar de avião. E pensando assim na cadeia da construção, vamos falar de construção industrializada, né? Eu acho que é uma tendência daqui para frente, eu acho que isso deve crescer muito, né? Porque além da construção industrializada usar menos pessoas, menos colaboradores nas obras, isso aí também evita a possibilidade de problemas de saúde, de contaminação. Então, isso também eu acho que deve mudar um pouco depois desse período de pandemia da Covid-19, né? Eu acho que tem que haver uma integração, desde o projeto até a fabricação, a logística e a linha de montagem, né, a construção, né? Pensando naquele negócio da produção puxada, evitando o retrabalho durante os processos, de todos esses processos, os projetos sendo feitos exatamente na necessidade do canteiro de obra lá, né? Então, o que vai para a fábrica é aquilo que vai precisar, não mandar a mais nem a menos, né? Não é mandar aquilo que é necessário, né? Então, eu acho que transformar essa construção industrializada numa linha de montagem de um automóvel. A gente trazer a indústria automobilística para a construção civil. Eu sei que a construção civil está muitos anos atrasada no mundo inteiro, não é só no Brasil, não. Isso é no mundo inteiro. Eu tenho participado de alguns eventos e a gente conversa com gente dos Estados Unidos e realmente é atrasado no mundo inteiro, mas nós estamos mais atrasados que o resto do mundo também, né? Então, a gente tem que trazer o conceito da indústria automobilística, o conceito do Lean, que eu falo, para a construção industrializada, para realmente a gente criar esse valor da construção industrializada. Senão a gente vai se igualar a uma construção em loco, né? Se você começa a mandar as peças erradas, o tempo que você ganharia, você não vai ter mais, né? Então, o cliente vai continuar insatisfeito e vai voltar a fazer obra em loco, com concreto e tudo mais, né? Vai pôr tijolinho, né? Mais, né? E não é isso que a gente quer a utilização dos produtos mais modernos e mais avançados do mundo, né? Não usar mais tijolo e cimento numa obra, né? Perfeito. Até alguns casos que a gente conseguiu ver agora durante esse período de coronavírus, né? Até em hospitais aqui sendo construídos no Brasil, utilizando estrutura metálica, a gente viu também uma integração maior, não só obra-fábrica, mas também obra-fábrica, projeto, logística, que foi o que você mencionou. Flávio, você quer complementar um pouco mais essa visão de fluxo de valor ampliado e como que o Lean pode estar sendo inserido dentro desses outros players? Sem dúvida. Vou complementar rapidamente e também aqui, me apoiando aqui em algum elemento visual aqui, né, no slide. E, sem dúvida, outra contribuição que o Lean traz muito forte é essa da gente ter essa visão de uma cadeia de valor como um todo, né? Então, essa conexão é fundamental, né? A gente tem aqui nesse slide destacado aí a fabricação, né? A gente tem também a montagem, muitas construtoras, inclusive, né? A construção como um todo tem intensificado o uso do Lean. Nós temos trabalhado também no Instituto com várias empresas do setor de construção. E em qualquer empresa, o que se descobre é que o Lean tem aplicação em qualquer
área da empresa, em todas as áreas da empresa, né? Então, tem ali desde liderança, estratégia, processos administrativos, tem o que a gente chama de Lean Office, racionalizando todos os processos, né? Própria vendas, marketing, desenvolvimento de produto, né? A gente tem aí o BIM avançando e como que a gente pode juntar a tecnologia com a gestão, né? A estrutura metálica traz um sistema construtivo extremamente racionalizado que, se não for acompanhado de uma gestão também industrializada, né? Uma cabeça industrializada, a gente vai levar um sistema com potencial enorme e administrá-lo mal na hora da montagem e a gente vai ter um monte de desperdício, né? No planejamento também, como a gente fazer essas montagens e essa conexão, né, em fluxo, a logística, enfim, todos os elementos que foram falados aí, né? Na verdade, o que a gente precisa é, ao aplicar o Lean na empresa toda, a gente alavancar a excelência operacional e, com isso, realmente alavancar uma vantagem competitiva da empresa, né? Com produtos melhor concebidos, com uma logística, com a fabricação integrada à montagem, a cadeia de fornecedores, os funcionários desenvolvidos, enfim, é esse conjunto que consegue dar um resultado diferenciado. Maravilha. Pessoal, a gente já está chegando perto da hora de abrir para perguntas de vocês. Eu até já vou quebrar um pouquinho o nosso script aqui e já vou trazer, integrando uma pergunta que eu tinha montado aqui para o Ulisses, né? Mas vocês vão mandando as perguntas aí que a gente já vai entrar nesse ponto. Mas eu vou trazer aqui também a pergunta do Endel, né? Que é muito ligada ao que eu tinha pensado aqui sobre como que a gente, né, num setor tão tradicional como a construção, né, e ainda mais quando a gente começa a expandir para outras frentes da construção, seja projetos logísticos assim por diante, como que a gente muda a cabeça de pessoas que são... Nós somos tradicionais, né? Nós buscamos ser mais conservadores, né? Como é que, na sua experiência, né, quando você implementou o Lean nessas 4 oportunidades, tem outras oportunidades, como que foi a mudança das cabeças, seja das pessoas mais tradicionalistas ou até das mais cabeça aberta, como que foi isso? Né? Foi fácil, difícil? Imagino que tenha sido o elemento-chave aí na aplicação do Lean. Realmente, não é fácil. Não é fácil. As pessoas são resistentes a princípio, mesmo as pessoas mais abertas, que se dizem abertas, quando você entra com um novo conceito, uma nova filosofia, eles são completamente resistentes. Então, a experiência que eu tive foi treinamento, treinamento, treinamento. E insistir no treinamento, valorizar as pessoas, criar programas de valorização de ideias dos operadores, trazer ideias de baixo, aplicar as ideias desses operadores, que muitas vezes a gente ouve, mas não aplica. Você teve uma boa ideia, ótimo, mas não guarda no papel e pronto. Não, nós aplicávamos, nós fizemos coisas malucas, né? Acreditei, às vezes, em coisas que eu sabia que não ia dar certo, mas para que as pessoas acreditassem que a gente precisava aplicar, nós investimos e fizemos. Depois chegamos à conclusão que estava errado e mudamos. É aquele negócio, tentativa e erro. E conseguimos ter o apoio de todos os colaboradores. E aqueles que não se adaptaram, infelizmente, a gente teve que trocar. Isso às vezes acontece realmente, né? E agora, né, abrindo um pouco para vocês dois, né, pode começar aí, Pique, entendendo agora como esse período que a gente vive, né, de Covid-19, muitas incertezas, uma instabilidade que nenhuma empresa conseguiu prever, né, e que com certeza abalou todas as cadeias produtivas, né? Queria entender, assim, na visão de vocês, como é que vocês estão vendo o setor da construção metálica e toda essa cadeia, um panorama, e como que o Lean pode estar ajudando, né, essas empresas a superarem períodos como esse de crise, ou pelo menos de diminuição de faturamento, ou de margem, e assim por diante. Bom, sem dúvida, o impacto econômico e, lógico, que na vida das pessoas também está sendo enorme, né, para todo mundo, para todos os setores, né? E se a competitividade, né, entre as empresas e nos mercados e cada um no seu setor, ela já vinha ficando cada vez mais agressiva, né? A coisa agora ficou agravada, né? Todo mundo, enfim, com interrupções e com um novo contexto, precisando cortar custos e tudo mais, né? Então, o Lean pode trazer
uma boa ajuda, né, para se superar essa crise, né, de várias formas, né? Primeira coisa que as pessoas pensam, né, num momento desses, puxa, preciso cortar custo, né? O Lean, há muito tempo, independente de crise, isso vale todo dia, né? O foco do Lean é cortar desperdício. Parece um jogo de palavras, mas se a gente for ver, é bem diferente, né? Cortar custo, às vezes você está cortando uma coisa essencial, uma coisa que vai alavancar uma venda no futuro, ou enfim, né? E às vezes você está cortando custos e muitos desperdícios continuam lá, né? Vários desperdícios, né? De movimentação, de processos mal concebidos, de layouts improdutivos, de pessoas que precisam se deslocar, de coisas que não estão articuladas na cadeia e acabam gerando descompasso e tudo mais, né? Então, primeira coisa é essa, quer dizer, trazer um foco de enxergar os desperdícios, né? Desenvolver essa visão em todo mundo para se cortar desperdício e não cortar custo, né? O segundo, o enfoque do Lean, que na crise vai ser fundamental, que na verdade é o primeiro, né, aquele do valor para o cliente, é descobrir como agregar valor. Todo mundo está precisando se reinventar, né? Descobrir novas formas de entregar, descobrir produtos mais flexíveis, mais modulares, enfim, né? Então, o Lean também tem uma parte do Lean em desenvolvimento de produto e processos, ele pode ajudar também nisso, né? Descobrir novos negócios, novos produtos, né? E, por terceiro, eu diria que o elemento do Lean, que tem a ver com essa última questão que o Ulisses abordou, né? Que é engajar as pessoas, ele vai ser fundamental também, né? Nesse momento, principalmente de crise, e sempre, né? Mas nesse momento mais ainda, a gente não pode perder a contribuição de ninguém. A gente tem que envolver 100% das pessoas em trazerem sugestões, como o Ulisses falou, e em participar dos processos, né? Então, o Lean ele tem uma forma muito efetiva de envolver desde a base, desde os operadores, né? Com esse trabalho padronizado, com esse gerenciamento diário, o pessoal expondo os problemas, resolvendo, discutindo rapidamente, né? Então, já citaria esses 3 elementos só para começar, e tem tantas outras coisas que o Lean poderia e pode contribuir nessa retomada e superação dessa crise. Maravilha. Ulisses, você quer complementar? É exatamente isso. Eu acho que é difícil a gente enxergar os desperdícios, todos os desperdícios de uma empresa. Muitas vezes a gente acha que não tem desperdício, mas sempre tem desperdício. Por mais que a gente conserte, a gente acha um desperdício hoje, amanhã aparece um outro. Se amanhã surge outro, você acha que já corrigiu, aparece um outro. Então, é uma luta constante a busca por eliminação de desperdício. Isso eu acho fundamental em qualquer processo industrial. E eu acho que a construção industrializada, o que eu falei já, eu acho que ela vai, daqui para frente, ela vai ter um crescimento. Eu acho que a gente vai ter mais obras industrializadas, seja só aço concreto, eu acho que a tendência é aço concreto, né? Uma construção mista, eu acho que isso deve crescer bastante, porque realmente é mais produtivo, é mais rápido, ela entrega mais valor para o cliente começa a trabalhar antes, se é uma fábrica, se é um edifício para venda. Eu queria ver mais edifícios residenciais metálicos, são poucos, né? Mas de repente o seu outro está construindo hoje um totalmente metálico, usando material de ponta aí, né? Esse é um negócio bacana, né? 3 meses para construir, e isso eu acho que vai dar certo. Ou seja, aquilo que o Flávio falou, nós temos que sair da caixinha. Sair da caixinha, pensar diferente, criar coisas novas, porque senão o que a gente não pode é enterrar a cabeça e falar, não, está aí, está ruim, não sei o quê. Não. O setor da construção, nós fizemos uma pesquisa agora, ele ainda não está tão, da construção metálica, ele ainda não está tão afetado. As obras continuam, há uma redução nas cotações, mas acho que isso é momentâneo. Acho que a partir de agosto, setembro, essas cotações devem retomar. Você tem alguns setores da construção metálica que está extremamente aquecido, que é o caso de torres de transmissão. Então, nós temos aí... eu acho que o setor tem um futuro bom depois desse período aí. Legal. Queria só pontuar duas coisas que vocês falaram aí. Primeiro que utilizar a capacidade das pessoas, né, uma das partes lá da definição do que é Lean, né? Não existe maior
prova de respeito pelos colaboradores do que realmente respeitar a capacidade deles de pensar e de poder melhorar o processo, poder dar sugestões de melhorias e poder testar, né, experimentar e aprender com esses testes. Uma outra coisa que eu queria botar é que lá no começo o Flávio falou, né, a Toyota ele gerou o Lean num período de crise gigantesca que ele vivia lá durante a época pós Segunda Guerra Mundial. Então, se ajudou essa indústria de manufatura a virar hoje uma das maiores empresas do mundo, né? Como que eles podem ajudar agora as empresas das pessoas que estão nos ouvindo agora, né? Bem, essas eram as perguntas que a gente tinha preparado. Eu vou abrir agora para algumas que o pessoal já mandou. Se vocês quiserem, podem mandar mais. Eu vou começar aqui juntando duas perguntas, uma do Antônio e outra do Pierre Damasceno. O Antônio pergunta como o Lean pode ser aplicado na produção não seriada e sob encomenda, né? Project driven, né? Muito da nossa construção são projetos únicos, né? Então, como que isso afeta? E o Pierre complementa, né? Já que somos um setor que é muito project driven, também temos equipes que são únicas, muitas vezes, para projetos, né? Então, como que a gente passa essas dificuldades aí do nosso setor e consegue, mesmo assim, aplicar o Lean? Se você quiser começar. Uma ótima pergunta. Como eu contei lá naquele histórico, o Lean começou numa produção seriada, né? Uma indústria automobilística, e começou a se expandir para outros setores. Nós, aqui no Instituto, por exemplo, nós temos 21 anos, né? Que o Instituto trabalha aqui no Brasil, e no começo era esse tipo de indústria. Aí começaram a aparecer outras indústrias, né? Indústria química, que trabalha em batelada, indústria make to order ou engineer to order, né? Project driven, enfim, com características semelhantes à construção metálica, né? E o pessoal tinha muita dúvida. Puxa, será que isso pode ser aplicado? Né? Então, já existem inúmeros casos de aplicação. Né? Construção como um todo é gestão por projetos, né? E tem vários exemplos de aplicação. Né? Se vocês lembrarem aquelas figurinhas que eu mostrei de alguns setores, né? Tinha uma foto de uma máquina de papel. Né? Uma máquina de papel, vocês sabem que é uma coisa enorme, né? De 100 metros de comprimento. Uma é diferente da outra, depende da especificação do papel. Ela é totalmente engineering to order. Né? Isso foi um dos primeiros projetos do Instituto lá 15 anos atrás, né? E foi uma das primeiras aplicações que a gente fez e depois teve várias outras. Né? Então, esse conceito de puxar, esse conceito de padronizar, o conceito de você fazer em fluxo contínuo. As peças são diferentes. Uhum. Lógico, tem um projeto, o engineer to order, cada peça tem o seu local, tem a sua característica específica. Mas as peças têm semelhanças, então você enxergar famílias, né? São pilares, são peças com muitos inserts, são peças com poucos inserts. O insert muda o formato, o número de furos, a posição, mas aquela peça ela tem uma semelhança de processo com outra peça. E você pode colocar num fluxo, numa célula que tem algumas características altamente racionalizadas que vão poder produzir aquilo da melhor forma possível. E esse sistema puxado também, né, ser aplicado para cada peça e para o seu local no momento necessário. Né? Então, esse seria um dos exemplos. Tá? Existem vários outros setores também que são gerenciamento por projeto que já estão aplicando. Tá? Então, tem aplicabilidade com certeza, né? E setor de pré-moldados, por exemplo, né? de concreto, também tem aplicado intensamente. Uhum. Ótimo. Agora uma para o Ulisses. O Lucas Coelho botou aqui quase que um texto inteiro. Eu vou pegar algumas das perguntas que você botou aqui, vou dar uma mixada e vou passar para o Ulisses. Ulisses, ele pergunta aqui, no Brasil, qual que seria hoje o gargalo, vamos dizer, dentro da cadeia da construção metálica, ali, pensando no que a gente tinha conversado mais anteriormente, né? Qual que seria, assim, o ponto em que a gente teria um gargalo ou que dificultaria um fluxo contínuo, um sistema puxado dentro desse setor? E se, possivelmente, construção modular poderia ser uma solução, uma das soluções utilizando a construção metálica? Como é que poderia isso ser? Bom, eu venho de um outro segmento, mas eu acho que o gargalo está na produção e na ida da produção para o canteiro de obra, né, da montagem, né? Eu acredito que seja esse o gargalo, né, que aconteça, né?
Entendi, beleza. E para continuar essa mesma pergunta, o Pique, nesse nosso princípio de fluxo contínuo, né, de tentar não parar a produção, né, o termo gargalo a gente fugiria até um pouco, né? A gente tentaria balancear melhor as atividades para que a gente conseguisse ter tudo fluindo de uma forma só. Isso é viável numa cadeia que tem tantos players e tantas pessoas e tantas partes nessa produção? É um esforço maior, né, de coordenação, né? E aí entra um outro princípio importante do Lean, que é a parceria, né? Então, se a gente fala da otimização de um fluxo de valor, a gente começa a falar do porta a porta, vamos imaginar, dentro de uma fábrica. Aí vamos falar do fluxo dentro de uma empresa, vamos supor que ela também faça a montagem, ou se a montagem já é uma outra empresa, já é um outro elemento. A gente tem que falar dos projetistas, a gente tem que falar do cliente, né? Então, dos fornecedores, é uma cadeia bastante grande, né? No caso da estrutura metálica e da construção como um todo, é uma cadeia mais dispersa, né? Por exemplo, na cadeia automobilística, o montador final ele tem um poder muito grande sobre a cadeia, ele coordena, né, o nível 1, nível 2, nível 3 de fornecedor, ele domina o projeto, né? É diferente num setor mais disperso como o nosso, né? Então, é um esforço maior, onde esse princípio da parceria, né, o princípio do Lean também se aplica aí. Quer dizer, um princípio antigo de relação entre cliente e fornecedor eu tento ganhar e tento pisar no seu pescoço, né? Esse é o antigo anti-Lean, né? Seja de quem contrata a construção, do fabricante que contrata o fornecedor e tal. O conceito do Lean, não. Vamos eliminar o desperdício ao longo da cadeia, vamos fazer um ganha-ganha, vamos ser mais competitivos como cadeia para os nossos clientes e vamos ganhar todos nós, né? E vamos prosperar conjuntamente, né? Então, é preciso ter esse trabalho, essa parceria, né? Não é fácil, né? Em termos setoriais, tem um problema cultural muito grande, né? As vantagens da construção metálica são conhecidas há muito tempo, né? Em termos de racionalização. Não existe uma tradição no Brasil, existem questões tributárias, de custo e tudo mais. E como o Ulisses falou, nós estamos num momento muito bom em que a construção como um todo está sendo voltada muito mais para a industrialização, e a construção metálica está pronta para dar essa contribuição, né? E eu diria que ela traz racionalização não só onde ela entra diretamente, né? Vamos supor, puxa, substitui aquela estrutura de forma de madeira, concreto tal, por uma estrutura metálica. Então, automaticamente, aquele elemento construtivo já teve uma industrialização tremenda. Mas ela viabiliza a industrialização dos outros componentes todos, né? Pela precisão dimensional que ela traz, a qualidade, a rapidez de montagem. Então, ele é um elemento fundamental e, como o Ulisses falou, concordo plenamente. O Brasil está começando a cair a ficha, está começando a reunir alguns elementos para que a construção industrializada esteja já começando a ter uma aplicação maior, né? Maravilha. Até pegando um pouco isso, né? Será que com o Lean e com melhorias nessas integrações entre esses setores, Ulisses, você vê sistemas construtivos utilizando elementos metálicos ganhando mais espaço em Minha Casa Minha Vida? Tem muitas pessoas perguntando isso aqui, né? Falando de light steel frame, falando o próprio uma das perguntas que o Lucas Coelho tinha perguntado e que o Renato Maris também está aqui perguntando, como é que a gente vê esse cenário para Minha Casa Minha Vida, visualizando até possivelmente subsídios continuando e prosperando ainda mais agora nesse período de crise? Eu vejo um espaço grande para a utilização do Light Steel Frame no Minha Casa Minha Vida, né? Já existem algumas experiências. Em Avaré tem uma vila que chama uma vila para idosos, eu esqueci o nome agora. Ela é toda em Light Steel Frame, tem muitos anos isso, foi feito pelo governo Alckmin, né? Existem algumas experiências, eu acho que tem um espaço forte para a utilização no Minha Casa Minha Vida. O que precisa agora a gente ter projetos, né, licitações onde incluam a estrutura metálica, né, e também a questão tributária também viabilizar isso, porque já que a estrutura metálica paga ICMS, a estrutura convencional paga só ISS, então você paga 18 ICMS contra 6% de ISS. É um trabalho que a Bicen está fazendo também, eles
está intensificando esse trabalho junto ao governo, com outras associações, não estamos sozinhos, estamos com o Instituto Aço Brasil, CBCA, a Abramate, fazendo um trabalho aí, o CIBIC, fazendo um trabalho para a gente tentar mudar esse panorama, né, de tributário, né, para que as coisas tenham uma isonomia, né, não tenha um desequilíbrio na questão tributária, né. Maravilha. Mudando um pouquinho de assunto aqui, aproveitando que a gente está com 100 pessoas, chegamos no nosso pico. Pique, uma pergunta rápida, né, até para tirar a dúvida mais conceitual sobre o Lean. O José Célio perguntou se é possível afirmar que o Lean substitui todas as ferramentas da qualidade. Eu não diria que substitui, eu diria que ele incorpora, né? Como eu falei, o meu histórico, eu vim de consultor de qualidade, usando todas as ferramentas de qualidade há 20 anos atrás e tudo mais. E quando eu descobri o Lean, eu vi que o Lean ele incorporou tudo isso, né? Então a Toyota, nesse histórico dela, ela incorporou totalmente aquele movimento todo de qualidade que tinha no Japão, né? Mas se a gente falar, por exemplo, PDCA, né? Uma coisa tão fundamental em qualquer ação de melhoria da qualidade e tudo mais. O Lean tem formas extremamente práticas de realizar o PDCA na prática, no dia a dia, naquela gestão diária, o operador dando ideias e resolvendo o problema de qualidade no dia a dia, né? E não um conceito antigo de vamos fazer um Pareto no fim do mês, aí o problema de qualidade já foi, né? Já é autópsia, o defunto já está gelado, né? Então, o Lean ele incorpora todos os bons conceitos de qualidade e dá um contexto muito mais amplo, muito mais sistêmico. Então, por exemplo, não são melhorias pontuais, isoladas, mas são melhorias de todo o fluxo de valor, né? Então, ele traz numa outra dimensão, tanto conceitual de amplitude quanto de velocidade. Quer dizer, ao invés de você fazer um projeto de melhoria uma vez por mês, num grupo não sei o quê, todo dia, todas as equipes estão fazendo melhorias. Maravilha. Encaminhando já para o fim, né? Vou pegar essa última pergunta do público e depois vou fazer mais algumas que eu tinha preparado. Ulisses, você tem visto aí bastante no mercado, né, da construção metálica, o que está acontecendo, quais são as tendências e como que as empresas estão buscando soluções para superar essas dificuldades. A Nayara Delgado e o Felipe Lemos perguntaram sobre como que o BIM tem ajudado e se você vê possíveis sinergias entre a aplicação de Lean e BIM na construção, mas também dentro de toda a cadeia da construção. Eu acho que a utilização do BIM é fundamental daqui para frente, né? É uma coisa que até pouco tempo todo mundo achava que o que é BIM, o que não é, tal, mas é uma coisa que veio para ficar. Já existem projetos internacionais que chegam aqui, se você não tiver o projeto tem que ser feito em BIM, senão a empresa não aprova. Então a utilização do BIM é uma coisa que veio para ficar. O governo também, as licitações, as próximas, tem uma data, acho que é 2020, eu não me lembro a data, onde ele só vai aceitar projetos em BIM, para poder controlar melhor, né, os custos, o acompanhamento dos custos das licitações, das obras depois, fica muito mais fácil para o governo controlar os gastos, né? E veio para ficar. E com relação à utilização de Lean, acho que o Flávio pode falar, é perfeito, né? O BIM, junto com o Lean, o BIM é uma ferramenta para o Lean também, né? Exato. Certo, Flávio? Sem dúvida, né? Trazendo uma precisão maior no projeto, trazendo uma visualização, trazendo já outras informações, podendo propiciar simulações, enfim. É uma ferramenta poderosíssima que traz toda uma concepção de projeto. Inclusive, tem vários elementos do Lean de projeto que são interações em pequenos lotes, né? Os projetistas semanalmente coordenando o projeto. O BIM facilita muito isso. Isso é um conceito que o Lean já trazia e sem a ferramenta BIM fica difícil de fazer, né? Então, existe uma sinergia enorme sobre o Lean e BIM, né? Dá até para rimar. Aproveitando aí o tema de sinergia, né, a gente parte agora para a parte final, né, do nosso curso, ou do nosso webinar. Algumas perguntas vieram assim, perguntando como que a Abicem e o Lean Institute podem ajudar as fábricas, né, e toda a cadeia da construção na implementação do Lean e a superar, claro, essas crises e remover desperdícios, né?
Essa pergunta que veio muito boa nesse momento, até porque a gente, como Lean Institute e Absem, essa seria, né, a nossa primeira atividade de uma parceria, um protocolo de parceria e cooperação que a gente firmou e que nos próximas semanas e meses a gente vai estar desenvolvendo trabalhos em conjunto para o setor, né? Então, eu queria ouvir de vocês, Ulisses, como é que a gente vai estar trabalhando nessas próximas semanas e como que o setor vai ser afetado positivamente por essa parceria. Quando eu entrei na Absem, durante esse período que eu estou lá, eu percebi que o setor tinha necessidade de utilização do Lean, né? Quem utilizou, eu conheço também as fábricas de estrutura metálica e visitando algumas delas, eu percebi a necessidade de utilização do processo Lean, que traria um ganho muito grande para o setor, né? Então, eu procurei o Flávio, na época, nós conversamos, eu conhecia do tempo do Cosaca, do tempo antigo, né? Mas conheci o Flávio agora, e conversamos sobre como formar uma parceria, né? Como a gente formar uma parceria de cooperação entre o Lean e a Absem. Então, nós firmamos aí um convênio, né? Onde os associados da Absem terão 25% de desconto em todos os cursos que serão ministrados pelo Lean voltados para a estrutura metálica, né? E também 10% de desconto nas literaturas, né? Que tem, e a participação depois nos congressos, né? E eu acho que vai ser uma coisa boa para o segmento. Legal. Quer complementar? Não, o Ulisses nos procurou, né, em nome da diretoria da Absem, e nós ficamos muito felizes, né, e até por acreditar que é um setor que traz uma contribuição muito importante para o país e para a construção, né, em toda essa racionalização que o país precisa, né, e tecnologia, o sistema construtivo sem gestão, ele acaba não trazendo o resultado, né? Então, nós firmamos essa cooperação, né? O objetivo é facilitar o acesso ao Lean por vários meios, né, aos associados, né, e ajudar, junto com a Absem, fazer com que o setor utilize mais intensamente o Lean e, com isso, ajude o setor a evoluir e avançar mais ainda, né, em toda a racionalização, em toda a contribuição que ele pode trazer, né? Então, existem várias formas previstas, né? São facilitar o acesso a cursos, a livros, a eventos, realizar atividades específicas para o setor, né? E esse webinar está inaugurando essa atividade, né? Mas a gente planejar fazer outras coisas, artigos, eventos, enfim, a gente tem uma parceria duradoura, né? De longo prazo, onde o Lean seria um parceiro de trazer conhecimento, de interagir com as empresas, né? A gente realiza consultoria em empresas dos mais variados setores, a gente também poder formar grupos, até se for o caso de empresas da Absem, como a gente faz, às vezes, com outros setores. Enfim, então, já existem várias ideias e estão abertas às sugestões que os associados possam trazer, e vai ser um prazer a gente estar contribuindo com esse setor tão importante, trazendo o Lean para que a gente possa fazer um salto ainda maior em termos de produtividade. Maravilha. Então, a gente está muito feliz mesmo com a parceria com a Absem. Para fechar, a participação de vocês dois, últimos comentários, perspectivas sobre o Lean no setor da construção metálica. Bom, eu acho que acho que a gente vai ter grande sucesso na aplicação do Lean no setor. Eu acho que vai ser um marco dentro do segmento de estrutura metálica. Eu acredito nisso. A experiência de quem já viveu isso e acompanhou naquele tempo muito de perto, não só os trabalhos da empresa onde eu trabalhava, mas os outros trabalhos em outras empresas, como Embraer, que eu acompanhei vários trabalhos, a gente nos congressos, né? E a gente percebeu o grande ganho que isso traz para uma empresa. Maravilha, Pique. Sem dúvida. O mercado, a sociedade está demandando obras mais rápidas, com menos desperdício, mais sustentáveis, com maior segurança, né? E a construção metálica, ela se direciona a tudo isso, né? E eu acho que o casamento com o Lean é perfeito.
né? Eu sou presidente do Instituto, atuo em todos os setores, mas eu sou engenheiro civil por origem, né? Para quem não conhece. E já acompanhei muitas iniciativas do setor de construção de tentar trazer sistemas construtivos racionalizados, mas sem gestão. E aí a coisa morre na praia, né? Então, quanto mais a gente puder fazer essa associação do conceito Lean, que é o conceito da manufatura mais avançada, e fazer com que ela passe pelo projeto, pela fábrica, pela logística e chegue até a montagem, chegue até o cliente, eu acho que o Lean vai poder trazer uma contribuição grande aí nesse esforço. Maravilha. Bem, primeiramente, queria agradecer a presença de vocês dois, né, dessa parceria firmada entre as duas empresas, organizações. Flávio, muito obrigado pelos seus comentários. Ulisses, muito obrigado também pela sua presença, pela sua experiência. Eu queria agradecer também a participação de todos os mais de 100 participantes desse nosso webinar, esse primeiro webinar, a primeira participação em conjunto ABSEM e Lib, e queria fechar esse nosso webinar mostrando para vocês quais vão ser esses próximos passos nessa parceria, né? Então, vendo aqui, eu coloco também os nossos contatos, né, o meu, do Flávio e do Ulisses, e apresento aqui 3 workshops que vão acontecer de forma remota já nesse mês. O primeiro sendo de mapeamento de fluxo de valor, né, pensando em fábricas, poderia ser um dos primeiros passos para a implementação do Lean, né, a gente entender uma família de produtos, enxergar o desperdício e trazer melhorias realmente sistêmicas. Depois, o processo A3, uma das formas da gente resolver problemas de forma estruturada, usando o PDCA e o método científico, também um treinamento muito bom para a gente colocar em prática os primeiros princípios do Lean. E, por fim, mais no fim do mês, o treinamento mais voltado para obras de planejamento e controle Lean para garantir prazos, né? Para quem for engenheiro de obra ou quem estiver trabalhando realmente diretamente em canteiros ou com planejamento de obras, esse com certeza vai ser um ótimo começo para a implementação do Lean e de alguns desses princípios, né? Agradecendo agora de forma geral e tendo passado 2 minutos do nosso prazo, né, falo que a gente vai ter esse webinar gravado, né, então a gente não se preocupe em pegar esses dados aqui, a gente vai passar para vocês e a gente se vê numa próxima ocasião. Muito obrigado pela presença de todos e até a próxima. Boa noite. Obrigado, boa noite. Boa noite, até mais, tchau, tchau.